Nesse vídeo eu vou te falar a minha estratégia para responder a prova de linguagens do Enem muito rápido, em 1h30, e mesmo assim conseguir acertar mais de 35 questões, mesmo sem ter estudado linguagens durante o ano. As notas de linguagens tendem a vir muito baixas, porque quanto mais a gente acerta numa prova, mais a média geral decresce no Enem. Então, a gente não pode passar todo o nosso ano estudando linguagens e perdendo tempo vendo as aulas de português. Porém, para quem quer passar em um curso concorrido, a gente sempre tem que manter os nossos acertos acima dos 35. Por isso que a gente, apesar de não perder nosso tempo durante o ano estudando as matérias de linguagens, a gente tem que desenvolver uma forma de responder a prova rápido, né? Porque a gente precisa focar nosso tempo em redação, em humanas, que tem uma nota maior, e ainda por cima, acertar ali 35 questões ou mais, de preferência 40 questões. Mas como que a gente consegue acertar mais de 35 questões ou mais de 40 questões em uma prova com textos tão longos, tão cansativas e às vezes tão chato de responder? Eu vou te mostrar nesse vídeo a estratégia que eu utilizo, que sempre me fez acertar muito mais de 35 questões em linguagens e garantir que eu vou tirar ali uma nota que não seja boa, porque a nota de linguagens nunca é boa, mas uma nota que está dentro das médias ali para quem quer passar em medicina na Universidade Federal, que é o meu caso. A primeira coisa que você vai fazer é dar uma olhada naqueles assuntos que são mais recorrentes em linguagens e que, porventura, se você não souber, você pode errar a questão. Esses assuntos são funções da linguagem, figuras de linguagens e escolas literárias. Você precisa saber a função de uma propaganda, a função de uma carta, a função de um texto no dicionário. Você precisa saber o que é conotativo, denotativo, essas coisas que sempre estão no Enem, que às vezes vão cair questões que, se você não souber esse termo, você pode errar a questão. Além disso, nas escolas literárias é bom você estudar modernismo. Não precisa ser uma coisa muito aprofundada, não, estudar todas as obras, não. É você saber realmente o que tem de mais importante no modernismo, talvez naquelas vanguardas também literárias, você vê o cubismo, o expressionismo, essas coisas que também costumam cair. E por fim, figuras de linguagens, que também tendem a cair se você não souber a função daquela figura de linguagem ali, pode ser que você erre. Tira uma semana e estuda esses conteúdos, para você ficar logo livre e poder passar para o próximo passo. Depois de ver esses conteúdos, você vai começar a fazer simulados. A prova de linguagens, ela é majoritariamente de interpretação de texto. Fora esses conteúdos que eu citei, o resto são questões muito interpretativas. Por isso que você vai precisar fazer muitas provas antigas e muitos simulados para conseguir desenvolver a sua interpretação de texto. Aí, enquanto você estiver respondendo a prova, você vai seguir algumas estratégias. Quando você estiver respondendo simulados, a primeira coisa que você vai fazer quando você abrir uma questão é ler o comando. E eu sei que as pessoas te falam, leia o comando, que é importante. Só que em linguagens, isso é fundamental e você não pode de jeito nenhum começar lendo os textos antes de ler o comando. Isso porque a grande maioria das respostas das questões de linguagens você pode tirar só lendo o comando e as alternativas. Então, se você acaba deslizando e começando pelos textos, mesmo sabendo que você tem que ler o comando, você vai perder muito tempo desnecessariamente. Eu levo cerca de 1h30 para responder as questões de linguagens, e aí eu consigo ter muito mais tempo para fazer a prova de humanas e a redação. É por isso que, se você já leu o comando e lê as alternativas, você vai economizar muito tempo. E essa é a minha dica em questão de velocidade, para você conseguir responder a prova de linguagens muito mais rápido. Mas, infelizmente, vão haver algumas questões que sim, você vai precisar consultar o texto para poder ter a resposta que você precisa. Só que, para isso, também há uma estratégia. Eu vou te mostrar como você pode consultar os textos de forma mais estratégica, com mais velocidade, e conseguir acertar aquela questão. Quando você for ler os textos das questões que você precisar, você tem que fazer isso com estratégia. Na maioria das vezes, eu sempre começava lendo do finalzinho do texto, então da última oração ali. E geralmente as respostas estavam no final daquele texto, daquela questão, e não lá no começo ou no meio. Sempre que eu precisava ler o texto, eu já ia lendo o final. Então, se eu não achava a resposta que eu queria ali no final, eu ia e lia o começo. Aí, se eu não achasse, eu teria realmente que ler todo o texto para conseguir ver a resposta. Mas eu já teria lido o começo e o fim, bem rapidinho. Aí eu já ia ali caçando no meio o que eu precisava. Mas, realmente, na grande maioria das vezes, a resposta que eu precisava para responder aquela questão estava no final do texto, ali nas últimas orações. E isso por si só facilitava muito a minha vida, porque às vezes o texto era enorme e só de olhar já ficava cansado. Outra coisa que as pessoas acabam deixando passar muitas vezes ali no cansaço é não perceber que a questão tá te dizendo o que você precisa procurar no texto. Mas como assim? Às vezes a questão vai falar algo como, por exemplo, o autor utiliza a palavra mas para poder expressar
explicar o significado de. Aí tem lá as opções. Você vai precisar lá voltar no texto pra ver qual foi o sentido que ele usou essa palavra. Só que você vai ler o texto todo? Não, por quê? Porque você já sabe o que você precisa procurar, que é o mas. Inclusive a questão, às vezes até traz esse mais, ele já traz em negrito no texto. Então você não precisa ler o texto inteiro, você só vai lá naquela parte que você precisa. Só que se você só ler o mais que tá escrito lá, provavelmente você não vai entender. Então você começa lendo da última oração, ou seja, desde o último ponto até o próximo ponto ali depois daquele mais. E aí você vai para as alternativas e responde. Então é sempre nessa ordem, você vai ler o comando, passa o olho nas alternativas, se precisar ler o texto, aí você vai pro texto já procurando o que você precisa achar como resposta. Ou seja, se a questão tá perguntando qual o significado daquele mais, você vai procurar aquele mais no texto. Você não vai ficar lendo tudo, porque, nossa gente, os textos de linguagem são muito grandes. E se você ler tudo aquilo ali, você não vai só perder tempo, você vai ficar cansado. E você tem que economizar suas energias pra redação e pra prova de humanas. Uma outra coisa que você pode fazer na prova de linguagens é responder as questões com imagens primeiro. As questões com imagens geralmente são mais rápidas de fazer e também são mais fáceis. Aí você pode começar a prova fazendo essas questões de imagem, que você já vai conseguir riscar várias ali. E isso vai também dar uma ajudadinha na sua TRI, porque elas são mais fáceis e, como são mais fáceis, valem mais pontos. Outra estratégia que você pode utilizar para poder ficar ainda menos cansado é mesclar questões de humanas com questões de linguagens. O que eu recomendo é que você comece fazendo a redação, né, depois a prova de humanas e depois a prova de linguagens. Deixe a prova de linguagens por último, pelo fato dela ser a prova menos importante, mesmo até para cursos mais concorridos como medicina, engenharia, direito. Mas, enquanto você estiver respondendo a prova de humanas e você ficar meio cansado, sentir que você tá meio divagando, responda algumas questões de linguagens, porque aí você vai conseguir desfocar seu cérebro daquelas questões de humanas e focar em outra coisa, em outros assuntos que são os de linguagens. Então, se você for mesclando essas provas, sempre que você se sentir cansado, você vai conseguir ter mais agilidade até para respondê-las. Resumindo, as dicas são: primeiro, comece pelo comando. Vá para as alternativas, responda. Se não dá para responder, vai para o texto. Mas você não vai ler o texto todo. Você vai ler o finalzinho do texto. Se não achar a resposta ali, vai para o começo. Aí não achou no começo, aí sim você vai para o meio, já fazendo uma leitura muito ativa, muito dinâmica, tentando achar exatamente o que você precisa. Uma última coisa que eu não posso deixar de te recomendar fazer é se inscrever no meu canal se você quer ter mais dicas sobre como ter mais produtividade nos estudos e passar com mais velocidade na prova que você precisa. É isso, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!